E muito obrigado por esta apresentação muito extensa e tudo, e também pelo convite que me fizeram e também pela vossa presença, e espero que isto seja de vosso agrado. Portanto, vou tentar ser muito simples e eu penso que todos nós vamos contribuir para esta apresentação. Eu gosto de começar com as referências. Por exemplo, quando nós falamos, de perceber qual é o vocabulário em que nós estamos, não é? Porque às vezes percebemos que uma pessoa diz uma coisa, o outro diz outra, e depois uns estão a pensar uma coisa e outros noutra, e às vezes é dificuldade de falar. Portanto, isto começa, portanto, a origem nestes senhores, Platão e Aristóteles, nestes filósofos, onde a aristocracia tem a ver com, portanto, a parte com a escolha dos melhores para dirigir, digamos, o rumo da sociedade. O termo robô começa com o Sr. Josef Čapek, que é checo, era pintor, escritor e poeta, e está aqui uma das pinturas que ele fez, que é o Homem que vamos falar. Escolhi esta porque é parecida com um robô. E embora tenha sido este senhor que tenha dado o termo, ou criado a palavra robota, portanto, que é a forma, portanto, trabalho obrigatório, portanto, que é o escravo, foi o irmão dele, o Sr. Karel Čapek. Por acaso eu nasci no mesmo dia que ele, como estava a ver, é engraçado que ele está. E então foi quando ele escreve este artigo, que é o RUR, que é uma fábrica universal de robôs, em que há uns clones e pronto, aquilo desenvolve por ali afora, chega uma altura em que os clones extinguem os humanos. Foi o resultado final. As pessoas não gostaram muito. E, como não gostaram muito, passado uns anos, ele escreve outro, que tem a ver com as salamandras. E nesta altura, os humanos escravizam os não-humanos, que eram os salamandras, que eram mais inteligentes. Portanto, e nós, no fundo, estamos, digamos, aflitos nestes dois pontos. Não é? Por um lado, o que é isso que nós estamos a construir, não é? Que ou nos domina e nós desaparecemos, ou somos nós que dominamos e ficamos, pronto, a coexistir. Não é? Júlio Verne, portanto, fez em 1880 um livro que publicou este, que é Casa a Vapor. Está aqui algo que é ficção científica, não é? Um elefante ali a deitar vapor pela tromba, e que eles iam, portanto, fazer uma grande viagem pelas Índias e tudo. Portanto, foi um livro que é interessante, mas hoje em dia já existe. É aquilo que nós chamamos de autocaravana. Não é? Está aqui uma autocaravana do futuro, que, no fundo, permite as pessoas viajarem e andarem. Ou seja, esta ideia da robotização já é algo que já existe. Em termos de ideias, já está há muito tempo. Foi o próprio Júlio Verne também que, num livrinho que eu tenho aqui, para vos mostrar, foi um livro que o nosso amigo Pedro me emprestou. Portanto, ele está ali na caixa dos livros e entretanto, como conhece os livros que vende, né? Está aqui um livro muito, muito interessante, em que, segundo entendi, Júlio Verne escreveu isto. Foram uns apontamentos que ele foi escrevendo para depois escrever os livros dele, ou ideias. Isto foi um artigo que saiu de uma forma anónima, em 1852, em que ele refere, portanto, são 2 páginas que aqui estão, o problema da robotização. Portanto, ele foi assistir a uma máquina que estava a lavrar e apercebeu-se da grande festa que as pessoas estavam a fazer e tal, e ele depois no fim disse, os sinos, em vez de estarem a dar festa, deviam estar a tocar a marcha fúnebre pelas 100 pessoas que agora vão ficar desempregadas por causa desta máquina, que eles chamam de escravo de ferro, que estava ali a substituir aquelas pessoas. Portanto, ou seja, nisto estamos em 1852 com esta preocupação. Ora, Isaac Asimov, este senhor, escritor, bioquímico, e que escreveu muitos livros na área da ficção científica, e
que, de certa forma, cunhou as 3 leis da robótica. São 3 leis muito simples. A primeira é que o robô não pode fazer mal a um ser humano. A segunda é que deve obedecer ao ser humano, desde que essa lei não entre em conflito com a primeira. A terceira lei é o próprio robô deve proteger a sua integridade, desde que isso não entre em conflito com a segunda lei, nem com a primeira lei. E depois, mais tarde, arranjou uma lei zero, ou seja, o robô também não pode causar mal à humanidade, ou seja, não é só a um indivíduo, mas também a uma sociedade inteira. Portanto, isto aqui podemos nós dizer que começa logo com uma ética robótica por trás. Portanto, são estas 3 leis, 4, mas digamos 3, são conhecidas por 3, que estão postas. Ora, e os grandes, digamos, impulsionadores da parte da robótica, da inteligência artificial, são realmente alguns escritores, que depois eles fazem os filmes, e estão aqui alguns que eu escolhi. Já agora, quem é que viu estes filmes todos? Ou pelo menos 3? Viu 2? Sim, viu 3. Ok, 3. Então o primeiro, Space Odyssey. Alguém quer dizer o que é que mais tocou neste filme aqui? É um filme que está a cores, portanto, a versão inicial foi de 68, mas só já para criarmos um certo diálogo. Alguma coisa que vos tenha marcado naquele filme, ou que tenha sido assim estranho. Não sei se lembram, começam com uns macacos, depois há um monolito, o macaco toca, e depois há uma nave espacial, não é? E depois aquele monolito vai acompanhando, digamos, a evolução do ser humano, da sociedade. Não há assim nada. Eu depois vou voltar a este filme num pequeno pormenor. O iRobot já foi agora mais novo. Não? Alguém viu? Reproduz as 3 leis, exatamente. A parte inicial são as leis. E o conflito principal tem a ver precisamente com essas. Tem a ver com o quê? Com as leis. Com as leis também, sim. E qual era o problema do conflito? Era a decisão, era a tomada de decisão do robô, a diferença de tomar a decisão do robô perante a decisão, a maneira como o robô avalia uma situação e a maneira como o humano avalia a situação. O principal conflito entre o protagonista e o robô era que ele foi salvo. Sim. Era a questão dele ter sido salvo por um outro robô em detrimento de uma criança. Exatamente, ou seja, há regras ou há leis que entretanto foram colocadas nos robôs, mas os robôs não os puseram em questão. Portanto, ou seja, é como se as leis tivessem anulado as tais 3 primeiras leis que ali estão. E o outro robô, que é este, que aqui está, é um robô que põe em questão as leis que lhe foram dadas. E avalia e diz, não, estas aqui é que não servem. Portanto, porquê? Porque ele tinha 2 cérebros, digamos. Um cérebro que era o cérebro que tinha as leis que os outros lhe puseram, e o outro em que ele pensava, raciocinava sobre essas próprias leis. Portanto, esse é aquele do iRobot que ali está. O AI, Inteligência Artificial 2001. Lembram-se deste? Eu acho que aí é a humanização dos robôs, até torná-los mais humanos do que os próprios humanos. Acho que é uma tentativa de ir por aí. Há algo muito interessante neste filme, não é? Não sei se se apercebe que há uma altura em que as pessoas estão a destruir os robôs por diversão, e de repente ele começa a berrar. Sente. Não é? Então aí é que as pessoas disseram, há aqui qualquer coisa diferente neste robô. Portanto, deixou de ser robô, passou a ser humano. Portanto, e agora está aqui esta fronteira, quer dizer, onde é que nós temos algo que é robô-máquina feito para trabalhar, escravo, quando de repente passa para depois algo que já é humano e que parece que subiu, digamos, na escala da evolução, não é? Se é que nós podemos dizer isto. Este aqui, Passengers 2016, é uma nave espacial, vão para um país, para um planeta, demoram 70 anos a lá chegar, e entretanto há uma pessoa que acorda a meio desses 70 anos. E agora vê-se ali aflita, sozinha, sem ninguém. Só lá tem o barman, que é este, que é um robô. E portanto ele depois decide acordar outra pessoa, e é interessante ver este diálogo, estas preocupações que é o barman, que é um robô, é, digamos, o barman que aconselha a parte da psicologia, da parte é um companheiro que ali está também.
Portanto, ou seja, do ponto de vista do robô, mas que tem a forma humana. Aqui não consegui arranjar uma foto onde estava ele e as pernas, que era uma coisa de ferro. Portanto, não consegui arranjar uma dessas. Estes 3 filmes também, Surrogates, alguém viu Surrogates? 2009, em que existem robôs e as pessoas têm o seu próprio robô. Portanto, ou seja, a pessoa está em casa, sem fazer nada, ligada a um aparelho, e o robô anda na rua. São os substitutos, não é? Os substitutos, Já sim. sei. Sim. O Surrogate é um substituto, mas pronto. Sim, já estou a ver. Portanto, Vi. e tem a ver com uma altura em que depois alguém quer dar cabo das pessoas, ou seja, qual é a ideia? O robô sente, a pessoa sente aquilo que o robô está a sentir. Portanto, é uma espécie de um clone ligado por internet, diretamente à pessoa. E aqui, neste caso, as pessoas desleixam-se, não é? Porquê? Porque o robô está sempre novo. Podem ir substituindo, não é? E até que chega um ponto em que há uma decisão. E então a decisão, neste caso, é eliminar todas as máquinas, depois as pessoas começam a ir para a rua. Surgem identificações todos sem o Facebook. Só, olha, temos que ir para os cafés para conversar, não sei o quê. Seria algo assim do género, não é? Transcendence, também viram? Eu acho importante, se calhar, verem, pelo menos este Transcendence foi o último que eu vi assim mais forte, do ponto de vista do que é hoje em dia a possibilidade do conhecimento da internet, destas ligações todas. É um livro muito interessante, portanto, é um filme muito interessante em que se criam em que o pensamento da pessoa, neste caso daquele senhor que ali está, que de certa forma querem dar cabo dele porque ele quer construir um cérebro universal, e depois é ele que realmente entra dentro da própria máquina, o processo que eles fizeram, e depois é ele com o conhecimento todo. Digamos, imaginem o nosso cérebro ligado ao Google, ou ligado à internet, com o conhecimento todo que ali está, e com as possibilidades que ele tinha de criar máquinas, construiu uma sociedade, ou digamos, a possibilidade de eliminar as doenças, portanto, fazia tudo aquilo que nós achamos que é de bom, não é? Que seria bom no sentido de sociedade, mas também depois traz tudo aquilo, não é? Isto é uma balança, não é? Não podemos pôr tudo no mesmo prato, senão a balança cai para o lado. Portanto, é um equilíbrio, no filme. Eu acho que vale a pena ver, porque acaba também com o fim da internet, aquele filme. E temos o Circo, não sei se saiu agora dos cinemas, foi agora há pouco tempo, também é interessante ver isto, na ideia que trabalha muito com a privacidade, não é? Com a ideia que nós temos de tudo aquilo que está à nossa volta, câmaras por todo lado, microfones, tudo, ou seja, a vida da pessoa, no fundo é assim, há pessoas que vivem e há pessoas que vão ver os outros viver. No fundo é estas duas coisas, não é? E a pessoa, que é aquela moça que ali está, que é a criança do Harry Potter, não é? Que e gostava de ir para um sítio muito calmo, para desaparecer e tal, e depois ela entra neste mecanismo e depois já não consegue ter esse sítio calmo, porque vão vê-la no sítio calmo, quer dizer, não é? Está ela toda contente, cheia de drones à volta, para ver o que é que ela está a fazer. É interessante também ver, porque eu acho que estes filmes levantam questões muito, muito importantes. E eu pus aqui alguns destes temas, são temas que estão ali naqueles filmes. E o indivíduo, que é, nós sabemos, há dois gêmeos, não é? Não são iguais, não é? Mesmo que vivam na mesma casa o tempo todo, vão criar, ou no mesmo, com todo o mesmo ambiente, não é? Vão criar diferenças, não é? Os computadores ou os robôs são programados, mas hoje em dia eles também são feitos para aprender. Quer dizer, eu tenho dois computadores, não é? Portanto, neste caso, dois telemóveis, imaginemos, são iguais, não há diferença nenhuma, podem ter programas diferentes, mas eles não vão aprender com o utilizador. Eventualmente podem por escala algum tipo de programas ou outra coisa assim no género para ficar melhor para o utilizador, para facilitar.
mas são feitos para aprender. Então, nesse caso, se eu tiver dois clones, dois robôs iguais, eles podem ser diferentes, se eles aprenderem. A parte da comunicação está em tudo. E é isso, a meu ver, que faz com que haja robôs. É a comunicação. É o que mais tem desenvolvido em toda a Terra. A primeira grande máquina que nós tivemos foi o telefone. Ligou o planeta todo, e ainda está ligado, né? Por cabos submarinos, por satélites, por isso tudo. E agora houve um desenvolvimento dessa ligação, dessa grande máquina, desse grande robô, que é o telefone, o antiguinho, o que nós usávamos, até hoje, em que temos isto. Cooperação. As máquinas também já estão a cooperar, tal e qual como nós cooperamos para fazer um determinado objetivo, o objetivo também temos. E agora há aqui este, que é um homem que quer ser o outro. Por exemplo, O Homem Bicentenário, também é um livro do Asimov, que foi um filme muito interessante, que saiu em 2001, que é um mordomo, que é um mordomo robô, que entretanto ganha muito dinheiro e ele depois decide ser humano. E depois é interessante ver o processo todo de humanização do robô, demora 200 anos, até que chega ao ponto final e diz: eu agora quero morrer. Não é? Porque o humano morre. Portanto, era a única coisa que lhe faltava para ser humano. É interessante também ver este filme, ou lerem o livro. É interessante. Quer dizer, um quer ser o outro. O homem quer ser o robô e o robô quer ser o homem. Está aqui um ciclo que aqui está. Ali em cima está ali um trabalhador que tem um exoesqueleto. Ou seja, aquela peça é muito pesada, pode até ser perigosa para ele, mas tem, digamos, uma estrutura à volta que ele facilmente leva aquilo como se fosse isto, não é? E tem uma retroação total com força, de modo que ele consegue dirigir a peça, não é? Mas toda a parte de força está suportada por todo o esqueleto que ele tem atrás. Portanto, que é outra forma de criar uma prótese ou uma ortótese. Eu deixei ali o sonho para o fim, de propósito, por causa destes dois filmes, Space Odyssey e o Alien. Uma das pessoas que estava por trás disto era o Kubrick, em que tem o sonho, ou seja, logo naquele primeiro filme, a ideia de há uma máquina, um robô que está e diz: olha, vou ter que desligar. E a máquina desligar, porque nunca se tinha desligado. Assim, depois vou ter que desligar. E a máquina disse: está bem, eu vou desligar. E vou sonhar? Ele diz: não sei. Não é? Aqui com o rapaz também era essa questão. Está mesmo no final do filme. Já o Kubrick tinha falecido, mas se mantém-se essa ideia do sonho. Quer dizer, um robô pode sonhar? Não é? E ele aqui já sonhou. No 2000, no Odisseia 2000, também há um filme em que no fim, também isto é uma série de filmes, em que pergunta, então o computador pergunta: eu vou sonhar? Ele diz: sim, vais sonhar. Ou seja, é parte, digamos, da excelência da robótica seria então a parte do dar o sonho ao robô. Dar o sonho, não, ele próprio conseguir sonhar, criar, fazer mundos novos. Não é? Agora, nós podemos ver assim, pensando naquele Júlio Verne, não é? Que vê, então e agora, o que acontece a estas pessoas? Nós podemos ver assim, por exemplo, se são agricultores, eles não podem ir para a pesca. Não é? São duas áreas completamente diferentes. Nós, se calhar, hoje em dia, temos flexibilidade de mudar de trabalho que estamos a fazer, desde que seja dentro de uma área em que nós estejamos e consigamos adaptar em termos de tempo e tudo. Portanto, há aqui algo que tem a ver com o que eu chamo de evolução-transformação, que é, há uma substituição de tarefas, porque há algo mais especializado ou mais, digamos, que pode ser mais capaz de fazer isso, não é? Porque, por muitas razões, e significa que vai-se perder o emprego. Mas também é preciso construir a tal máquina, é preciso fazer a manutenção, é preciso vender, é preciso fazer publicidade, dar o apoio ao cliente, ou seja, por algo novo que surgem também uma grande quantidade de oportunidades, de empregos, de tarefas novas. Não é? E há outras que terminam, desaparecem. Agora, há uma coisa que não pode desaparecer nunca, que é o saber como, porque nós estamos ligados
do ponto de vista de, não só de pensamento, mas de... Não podemos terminar algo, por exemplo, ou seja, eu não posso criar uma máquina nova que não tenha nada a ver com esta. Porque a partir do momento que esta aqui começou a nascer agora e isto tudo desaparece. Portanto, tem que haver uma certa continuidade. É uma genealogia. Por exemplo, nós temos isso. Por exemplo, quando há bocado estávamos a falar sobre os desenhos pré-históricos. Nós, se calhar, conseguimos perceber os desenhos pré-históricos. Não é? Porquê? Porque foram feitos por humanos. Não é? E nós conseguimos, apesar de estar numa distância muito grande, perceber se aquilo é uma pessoa, se é um animal, se é uma árvore, se o que é. Podemos não perceber a história em si, completa, não é? Mas há uma continuidade. Não é? E essa continuidade existe. Ora, ou seja, se nós fizermos computadores e agora alguém perder a ideia de como é que se faz um computador, estamos tramados. Porque aí, quando tivermos que fazer qualquer coisa nova, temos que ir atrás. Eu, por acaso, não coloquei aqui, mas toda a internet está escrita em os protocolos. Portanto, isto é programa. Um conjunto de leis, de regras, que fazem com que isto funcione. E elas estão todas escritas em ficheiros que não é o Word, é texto, como vocês tinham antes de terem o Word, tudo em texto. Não é? Também estão bonitinhos, com HTML, não sei o quê. Mas porquê que estão em texto? Porque se desaparecer tudo, eu com uma impressora mais antiga que eu tiver, eu consigo imprimir aquilo. Eu posso olhar para o texto e ler. Não é? Se ficarmos sem energia, isto desaparece. Se ficarmos sem energia, isto não desaparece. Só preciso de uma velazinha pequenininha ou uma noite de luar para ler. Não é? Portanto, aqui mantém-se, digamos, a tal continuidade de história. Não é? Nós estamos a colocar muita ênfase nisto. Mas se perdermos, se não pusermos sobre escrito, sobre papel escrito, ou uma outra forma, em que eu não preciso de energia, não preciso de uma máquina para ler, eu consigo manter a evolução. Fora isso, perdemos tudo. Não é? Perdemos o que tínhamos para trás. Ora, este é o sistema, portanto, isto é a coisa mais complexa que eu estou a mostrar. Isto é aquilo que nós chamamos um sistema em malha fechada. Portanto, eu pus aqui de forma, o que importa é o boneco em si, eu pus palavras só para nós entendermos, que é assim, nós temos a realidade. E sobre a realidade, nós vamos, através dos nossos sentidos, apreender ou conhecer o que é que lá está. É isso que nós fazemos. São os sensores. Isto aqui também tem sensores, não é? Portanto, estamos a ir buscar os sensores. Eu estou a pegar neste objeto, não é? Tem esta realidade, os sensores, que é o tato. Aqui está. Para não deixar cair, eu tenho que fazer uma certa força. Ou seja, a minha vontade é não vou deixar cair. Então, qual é a força que eu faço sobre isto? Posso fazer muita, não é? Posso até destruir o livro, se for muito forte, ou pode ser suficiente para ele não cair. Portanto, os planos são as regras que, entretanto, são autónomas, que nós nem sequer pensamos nelas, não é? E a ação é a minha força que eu faço sobre isto. Portanto, ou seja, isto é um ciclo fechado. Ora, este ciclo fechado, de uma forma geral, tem aquilo, esta retroação, conhecer, decisão, aqui por baixo, é aquilo que nós chamamos de retroação negativa, ou seja, quanto mais eu vejo, menos faço. Não é? Porquê? Porque se eu agarrei e agora vejo que agarrei, se eu continuar a fazer força, estou sempre a fazer mais força e pronto, e eu começo a saturar. Saturo quer dizer que eu depois já não consigo fazer mais nada. Portanto, a ideia da retroação negativa é assim que eu me percebo que é suficiente, paro, deixo de fazer mais força. Porquê é que eu pus isto aqui? Porque isto é o que acontece na nossa realidade. E assim funciona o robô. Tem um conjunto, muitos destes esquemas ligados uns aos outros, portanto, que têm a ver com o andar, têm a ver com o ver, têm a ver com tudo. Mas se faltar alguma coisa aqui, isto quebra-se e não funciona. E também não funciona se saturar. Que é aquela ideia, vocês estão a ouvir uma música muito bonita, depois já vou pôr isto mais alto. Põe mais alto e ouvem, e depois chegam, põe mais alto e aquilo deixou de ser música, já passou a ser ruído. Já saturou. A não ser que façam isto de modo a não saturar. Põe mais alto e aquilo não dá mais alto, mesmo que o potenciómetro
funciona tudo. E depois temos a energia. Ou seja, a realidade é transformada através disto. Se faltar alguma coisa, não dá. Nós às vezes dizemos, temos aqui um grande projeto, mas faltou-nos a energia, faltou o dinheiro, ninguém subsidiou, não se faz. Não é? Ou temos o dinheiro, não temos a vontade, temos a decisão. Portanto, isto tudo tem de estar a trabalhar, não é? em harmonia para realmente se conseguir fazer alguma coisa. E a parte da sensação também é importante, porque a sensação, hoje em dia, tem a ver com os nossos sentidos. Não é? São esses que nos, de alguma forma, fazem perceber o mundo, perceber a realidade. Não pus aqui a intuição, porque isso já seria outra, mas podem lá pôr a intuição também. A audição e a visão já estão tratados. Primeiro começou com o áudio, não é? As grafonolas e tal, depois passou para o vídeo, depois nós juntamos estas duas, isto é multimédia, fizemos junto. Agora tem o sentido áptico. Os telemóveis já vibram, não é? Quando nós carregamos, antes até tinham o teclado, as pessoas que escreviam à máquina gostavam de ouvir as teclas, clac, 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 clac. E então, quando puseram um teclado que não fazia nada, as pessoas não sabiam, faziam muita força, porque não havia o barulho da tecla a ser permitida. Então tiveram que pôr os tais teclados chiclete, chamavam-se chiclete, fazia barulho e a pessoa, clique, 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 era de propósito para quem estava habituado a escrever à máquina, para saber que estava a escrever. Portanto, essa retroação, não é? Que era feita através do ouvido para as mãos, era importante e foi colocada aí. Hoje em dia temos o tremer. Mas o sentido áptico vai avançar muito mais. Ou seja, imaginem que agora vocês põem aqui um smile. Qualquer dizem, dá uma bufatada no telemóvel e a pessoa do outro lado sente o telemóvel e está zangado. Não é? Estão a entender? A parte áptica é algo que agora está em desenvolvimento. É a aceleração. A realidade virtual estão a conduzir um carro com as coisas. Sim. Portanto, o carro mexe e a aceleração, a velocidade, o processamento, tudo isso vai influenciar também. Ou seja, nós vamos cada vez estar mais ligados à máquina, não é? Em que as nossas sensações vão estar ligadas aqui. Ou seja, aqueles filmes que estão para trás, que eram ficção científica, são, digamos, planos do ser humano para fazer coisas que, sem querer ou não, nós vamos caminhando para elas. Okay? Tem a ver com esta parte que aqui está. O paladar e o olfato ainda não estão, mas vai demorar pouco tempo. É uma questão de tempo. Isso é um problema, quando temos um problema na casa de banho. Pode ser. Nós temos... Desliga da função. Desligar logo. Desliga da função. O olfato. Mas estão a ver, se vocês forem pegar nisto e forem ver outros filmes, por exemplo, como é o caso do Matrix e outros filmes ligados nesta área, vocês começam a compreender que nós se calhar estamos numa espécie de um impasse, não é? Que é aquela de um lado que é ou nós damos cabo disto ou somos dados, ou damos cabo nós, não é? Ou então avançamos e tentamos realmente manter neste distância. Ora, a Europa é interessante. Criou mecanismos realmente de olhar para o mundo. Nós já tínhamos satélites, já tínhamos o GPS por aí fora, mas o GPS é militar e é americano. Eles chegam lá, desligam o interruptor e puf, ficamos sem saber onde estamos. Portanto, a Europa criou o Copérnicos, que já está em funcionamento, na área da atmosfera, hidrosfera, litosfera, criosfera, a parte da proteção civil e segurança. Portanto, tudo aquilo são dados que são públicos, não é preciso pagar nada, vocês podem aceder a eles. Okay? E eles até estão a incentivar agora a criação de empresas, não é? Para tratar estes dados, para depois os tratar e dar às pessoas. Okay? Portanto, se vocês estiverem interessados nisto, aproveitem, porque são boas áreas que aqui estão. Agora, os dados são muitos. Imaginem o que é um satélite, 3 em 3 horas, a quantidade de informação que tem. Okay? Portanto, podem descarregar, podem fazer download, mas de repente ficam sem espaço no vosso disco. A ideia é pôr programas dentro dos sistemas deles que tratam os dados e depois dão depois um resultado para nós. Okay? Por exemplo, eu vi imagens destes em que mostraram
vento, portanto, ou seja, a poeira que vem do deserto de Saara a ir para a Europa e depois em Portugal e via sair depois para dentro do Atlântico. Portanto, viam-se esses fundos por aí fora. É natural que tenham agora imagens ou estudos que se possam fazer, agora dos incêndios, também havia uns do ano passado que também estavam lá, em que podiam-se estudar por aí fora. Há uma grande quantidade de coisas que podem ser feitas. Temos uma grande máquina também, que é o CERN, de grandes investigadores, de onde saiu a internet, não bem mais a parte do HTML, mas a internet como hoje a conhecemos, é dali que vão criar. O projeto Galileu, que é o GPS europeu, não é? Portanto, que tem uma precisão melhor do que aquela que nós temos agora com o GPS, não é? E que é público, é comercial, vai ser, portanto, já está em funcionamento, a ideia é ter cerca de 30 satélites, e vamos começar a ficar ligados a eles. E depois temos as coisas, todo o resto, não é? Que é um mundo ainda maior que aquele todo. Portanto, vai ser a nova máquina. A nova grande máquina são as coisas. E de falar em coisas, está aqui o retrato de família. Então vou ser muito rápido. Bom, isto vocês já conhecem, há bocado falámos, falta ali a Bimbi, não é? Estas são as máquinas que nós temos. Okay? Ora, o que é que falta nisto tudo? Um tema que estava ali para trás. É a manutenção. A manutenção é que garante a excelência. Em tudo. A falta dela, o desleixo ou a manutenção inadequada vai levar à degradação. E nós, o que é que nós dizemos assim? Bom, às vezes é mais fácil destruir e refazer. E então entra a parte do reciclar, que é mais fácil. E agora nós temos duas formas. Ou reciclamos com sabedoria, não é? As matas arderam, vamos plantar eucaliptos porque é rápido. Não, vamos plantar sobreiros, outras árvores que não ardem. Seria mais sábio. Mas, se calhar, do ponto de vista económico, não. Portanto, ou seja, o que é que está a centrar, o que é que está a movimentar toda esta parte que aqui está? Não é? Quais são os algoritmos que estão por trás? Aqui, na parte depois pus ali o reparar e o restaurar. São coisas que as pessoas às vezes não pensam, que é a parte da manutenção. Não é? Hoje em dia, se calhar, faço um buraco aqui na roupa, já não se cose. Vai fora. Não é? E a degradação? Porquê é que é importante a manutenção? Porque a degradação, do ponto de vista da aristocracia, vai dar à oligarquia. Houve algo que não foi mantido. Nas relações humanas também é a mesma coisa. E o robô passa a robô. Que é o que acontece. Ficam sem identidade, ficam sem os programas. Não é? Ainda ontem ouvi de um vírus, não sei se é verdade se não, da comunicação social, um vírus que andou para aí a dar cabo de um conjunto de... Pronto, daqueles, não é? Ora, o computador é nosso. Têm que pagar dinheiro se querem a informação de volta. Portanto, façam muitos backups. Está bem? Façam mesmo muitos backups. E agora nós temos o robot. O bot. Isto foi um artigo que tirei dali. Que tem a ver, de certa forma, com as eleições americanas agora do ano passado. Em que os dois candidatos principais tinham estes bots a funcionar. Ou seja, que é o quê? É um programa que demora de 5 a 1 hora a fazer. Falta ali 1 hora a fazer. Na internet explicam. Vocês no Twitter podem fazer e aquilo está a mandar mensagens de quê? Publicidade às pessoas. Não é? Aquela ideia que eu encontrei aquilo outro dia no multibanco, tirei uma foto, usa a nossa, a opinião da televisão. Mas agora já nem é televisão, já é tudo aquilo que a comunicação social tem acesso. Todas aquelas coisas que ali estão, todos aqueles ícones que ali estão, vão assim. Uma das pessoas que, entretanto, no Twitter, encontrei esta imagem, foi uma pessoa que estava a falar com as crianças acerca dos robôs, por aí fora, e as próprias crianças escreveram isto. Os robôs, as pessoas más não deviam construir robôs. Não é? Devia haver um interruptor para desligar. Não deviam ter bombas e não deviam parecer humanos. Crianças de 5 a 7 anos. Não é? Ou seja, querem distinguir o que é um robô do que é uma pessoa. E se for um robô, então que seja um bom robô. Não é? Ora, a identidade. A identidade é algo que é muito, muito importante. E nós às vezes não nos apercebemos da gravidade
ou da fragilidade com que nós estamos perante isto, quando nós temos passwords fáceis, as mesmas passwords em tudo que é coisa. Habituem-se realmente a criar, digamos, áreas de contenção. Porque quem vos apanha o mail de trocar a vossa password fica com tudo que é vosso. Porque aquele mail está ligado a outras coisas que precisam daquele mail para confirmar. Não é? Nós confirmamos. Desculpe, já passou. Lembrei-me de pôr aqui esta da Pietà, de Miguel Ângelo, na altura quando fez a Pietà, toda a gente gostou, e depois começaram, isto foi um professor de arte que me disse, não sei se é verdade se não, que começaram a dizer, isto é do não sei quem. E Miguel Ângelo ouviu que isto, ainda agora fiz isto, não estava a dar cabo da coisa. Então, no dia seguinte, fui lá e escreveu. Foi o Miguel Ângelo que fez esta obra. Portanto, é a única obra dele que está assinada, não é? Naquela fita que, portanto, a Maria tem ali. E, reparem, quando vocês entram em algumas coisas, login de Google, login de PayPal, login com tudo, quer dizer, não pensa, diz ali, a save time, não pensem muito, para que é que vão guardar as passwords na cabeça, não é? Entrem logo, não é? Vocês já têm uma conta ali do outro lado, é só entrar. Portanto, tenham sabedoria nestas coisas. Investigadores, eu não sei se todos vocês conhecem isto que aqui está. A Autênticos é do Porto. Também pertence à FCT, são um conjunto de redes sociais para investigadores. Muitas vezes elas são mais ligadas à parte da ciência, digamos, informática, essas coisas, mas também é importante que de outras áreas de conhecimento também se liguem a isto. Tá bem? Depois aqui no fim eu deixo aqui a apresentação para vocês terem acesso a isto. Isto foi um documentário que eu vi em 2016, Lo and Behold. Também vale a pena ver. A imagem não é assim muito bonita, mas pronto, era a que eles tinham. Que é sobre a internet e como ela mudou a nossa civilização. E uma das coisas interessantes que ali estava, que eu ouvi, foi a ficção científica não chegou a criar a internet. Esta não é a frase que lá está. Portanto, isto foi, digamos, a ideia que aqui está. Não imaginou a internet. Não imaginou a internet. Ou seja, também a ficção científica que nós vemos, aqueles robôs todos que ali estão, também não sei se o futuro vai ser aquilo. Não é? Vai ser diferente, não é? E aquilo que eu posso dizer é que neste momento, este aqui é o presente. Ali naquele título ia pôr 2020, mas depois assim, vou assustar este pessoal todo, preferi só pôr IoT. Mas o IoT é a internet das coisas, é que tudo está ligado à internet, ou tudo pode estar ligado à internet. Hoje em dia nós temos, se calhar vocês têm o cartão do Continente e do Pingo Doce, são umas plaquinhas, a gente passa lá. Quando elas começarem a ter um botão e tiver uma bateria, vocês já estão dentro deste mundo da internet. Okay? Clicam ali, eles já sabem, o senhor daqui a 5 minutos está cá. Não é? Ou então não venham agora, que temos cá muita gente, pronto, qualquer coisa. Não é? O frigorífico, estão as peças todas ligadas, diz, olha, falta aqui qualquer coisa, não é? E então, como sabem que vocês vão ali comprar, já pode logo encomendar e verem, por exemplo, imaginem o que é que acontece. Se tudo isto está ligado, é a comunicação, não está aqui, está no slide assim, que está tudo ligado a tudo. As máquinas funcionam, comunicam com as máquinas, já não comunicam só com as pessoas, está tudo interligado. Está ali o Ashimo, que é também com pernas, em japonês. Vai ser provavelmente o primeiro robô que nós vamos ver aí. Voa-se há quase 20 anos a ser desenvolvido, é da Honda, e vale a pena ir ver as coisas que lá estão. Portanto, que ele tem muita forma de mexer. Outra coisa é as Smart Cities. É algo que está a acontecer agora, que é as cidades tornarem-se inteligentes. Aqui, através dos objetos que estão ligados a elas. As árvores podem dizer, olha, tenho pouca umidade, venham carregar. Não é? E o sistema pode pôr água a gerar. Pode ser os caixotes do lixo que estão cheios, não é? E depois só vão ser retirados quando tiverem aquele nível de cheio. Se tiverem só um bocadinho, não vão. Ou seja, dá uma rua inteira, estão 3 caixotes completamente cheios e o resto está tudo vazio, a máquina não vai lá. Não é? Porque não compensa pôr lá uma máquina que vai entrar. Ou seja, nós vamos ter algoritmos a decidir ou dar... Pronto, vão estar algoritmos nisto, não é?
Porquê? É o que é aquela energia que nós temos naquele sistema. Se a energia for só a moeda, não é? Então a ideia é pôr ou muito ou pouco. Portanto, o resto não interessa. Se vamos pôr outros critérios lá no meio, pode ser que as coisas também funcionem um pouquinho. Faltam só mais 2, está bem? Smart Cities é isto. É muito complexo. Procurem isto. Às vezes são temas mais na área da informática, mas também é muito na área social. E é importante que não sejam só as pessoas que constroem as máquinas que estejam, digamos, por dentro disto. É importante que também sejam pessoas que não sabem construir as máquinas, não sabem como é que elas funcionam, não é? Que têm o pensamento e consigam também influenciar estas coisas. Isto, quem nos quer ajudar com isto, vai ser, e agora a segurança das maquinetas, não é? Que vão estar todas ligadas à internet. Não é? Nós temos agora o ransomware, agora os vírus, que agora são rápidos, não é? Vamos buscar os dados na base de dados, não cabe tudo que a gente tem. É um mundo que não nos quer assustar. E porquê? Porque nós somos humanos. E fomos feitos para isto. Não é? De certa forma, para aquela sociedade em que nós gostaríamos de estar a pensar, a projetar as coisas com calma. Não é? Falta ali o tema, falta ali muita coisa. E ter realmente algo que esteja a tratar do mundo de uma forma sábia, de uma forma em que nós gostaríamos para como é que é dizer, para sustentar isto, não é? Durante muito tempo. Portanto, o futuro não sei como é que vai ser, mas vai ser mesmo muito bom, de certeza. Okay. Este é o Wall-E, também outro filme que nós